Se você estuda online ou até mesmo se você estuda presencialmente, você já deve ter se deparado com uma situação onde você estudou por várias horas algo que poderia ter estudado em simplesmente uma hora. Isso acontece principalmente com quem estuda online pelo simples fato de estudar em casa. Mas como corrigir isso? Como deixar de gastar horas e horas estudando algo que você poderia perder muito menos tempo? A primeira coisa que você precisa entender e corrigir isso é exatamente o que está nessa imagem. Como você pode observar, uma mesma tarefa pode ser feita em 4 horas ou pode ser feita em apenas 1 hora. A única diferença entre elas é exatamente como você se dedica a ela. Quando você estuda de forma concentrada, focada, você tem um desempenho muito melhor e economiza muito mais tempo, ou seja, sobra muito tempo para você fazer outras atividades, como por exemplo o lazer. Agora, se você não se concentra, você perde muito tempo. Isso acontece, por exemplo, quando você vai estudar e no meio resolve dar uma olhada no celular. Daí deu uma olhada no celular e volta a estudar. Passou 10 minutos, você levanta pegar água. Pegou água e volta a estudar. Quando você faz esse tipo de coisa, você está inserindo pontos de distração no seu estudo ou no seu trabalho. Então você tem uma sequência de estudo, você tem uma sequência que você está seguindo. Daí o que acontece? Você simplesmente decide fazer outra coisa. Quando você faz esse tipo de coisa, o que acontece? Você coloca pontos de distração dentro do seu estudo. E dessa forma, algo que você poderia fazer assim em 1 hora, você acaba fazendo em 4, 5 horas. Tudo por você colocar pontos de distração quando você poderia se concentrar fazendo a tarefa. E consequentemente você acaba perdendo muito tempo fazendo isso. Mas daí a grande dúvida que não quer calar: como corrigir isso para estudar melhor em casa? E é muito mais simples do que você pode imaginar. A única coisa que você vai precisar é de um tempo para criar um hábito, mas é muito mais simples do que você pode imaginar. O que você precisa ter em mente é sempre que você sentar para estudar, você só vai fazer isso, você não vai fazer nenhuma outra coisa. A primeira coisa é que você vai deixar o celular longe em outro cômodo, e além disso, você vai deixar já uma garrafa de água perto de você e você vai ficar no seu lugar por 1 hora. Eu já falo para você que no início, se você não é acostumado, no início vai ser um pouquinho difícil você fazer isso. É totalmente normal, aconteceu comigo e acontece com todo mundo, mas você tem que se forçar fazendo isso. E quando você se forçar fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai observar os resultados melhorando cada vez mais. Quando eu comecei a fazer isso, eu também perdia muito tempo. Eu cansei de contar quantas vezes eu fiquei até altas horas da noite trabalhando, estudando. Isso para mim era totalmente normal. Só que quando eu comecei a implementar esse método de concentração, de deixar as coisas longe e me concentrar por 1 hora para fazer uma determinada atividade, os resultados eles simplesmente foram muito bons. Quase todo dia eu tenho praticamente várias horas sobrando, justamente porque eu aprendi a me concentrar mais fazendo as tarefas e consequentemente o tempo livre começou a aumentar muito. Só que assim, pessoal, tem mais algumas coisas que se você não fizer podem te prejudicar muito. Pessoal, uma coisa interessante de se salientar é que o ensino online hoje em dia ele cresceu muito justamente por conta da evolução da tecnologia. Inclusive a área da tecnologia ela cresceu muito nos últimos anos e se você observar na internet você vai ver várias notícias falando que faltam profissionais. E um lado muito interessante da área da tecnologia é que você pode aprender tudo online tranquilamente, inclusive o trabalho pode ser home office, então aprender online é totalmente tranquilo. Só que para você estudar essas áreas da tecnologia de forma online é muito importante que você conheça um bom lugar, um lugar que vai ensinar para você as coisas de verdade, da melhor forma. E o melhor de todos é a Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do país, onde você vai encontrar o lugar perfeito para aprender sobre tecnologia. Na Alura, para quem tem interesse em ser desenvolvedor, você encontra informações completas sobre programação. Ou se você gosta mais de criar, se você gosta mais de edição, você vai encontrar formações completas de UX and Design e além disso também tem várias outras formações. E sabe o melhor de tudo? Lá na Alura, com uma única matrícula, você tem acesso a todas as formações com uma única matrícula. São mais de 1.400 cursos e volta e meia tem curso novo e você pode aproveitar tudo isso com uma única matrícula. Então aproveita e entra agora para a maior escola online de tecnologia do país, a Alura, e inclusive com o link que está na descrição e também no comentário fixado, você tem acesso a tudo isso com 10% de desconto. Ou se você quiser, com o QR Code aqui do lado, basta apontar a câmera do seu celular que você sai direto lá no site da Alura com 10% de desconto. Então você aproveita, entra agora para a maior escola online de tecnologia do país e aprenda tudo sobre a tecnologia. Entra agora para a Alura, o link está na descrição e também no comentário fixado. Outra coisa que você também precisa fazer para o seu estudo online e que vai melhorar ainda mais o seu desempenho é exatamente a organização. Mas sabe por que você precisa de organização? Eu vou explicar para você agora. Quando a
a gente tem aula presencial, como funciona? O estudante tem que ir lá diariamente, cada dia ele tem uma quantidade de aula e é isso. Só que no ensino online não é assim, geralmente funciona de uma forma diferente. Geralmente as aulas ficam lá, ficam disponíveis na plataforma e você, o estudante, precisa se organizar para assistir às aulas no seu tempo. Então se você não se organizar, o que vai acontecer? Você vai acabar deixando acumular, você vai perdendo tempo e quando vê, passou o tempo, você procrastinou e você não fez absolutamente nada, o que assim é totalmente normal. Mas o que fazer para melhorar isso? E é totalmente simples, você pode ficar bem tranquilo. Você vai precisar de duas coisas, então papel e caneta na mão, porque você vai precisar de duas coisas. A primeira coisa que você vai precisar é de uma agenda. A agenda você pode utilizar tanto uma versão física, um caderninho, ou você pode utilizar uma agenda online. Eu particularmente utilizo uma agenda online que é o Google Agenda. Inclusive eu recomendo porque tem várias funcionalidades no Google Agenda que são bem interessantes. E o segundo item são as anotações. Você pode utilizar um caderninho também de anotações, um bloco de anotações, ou você pode utilizar também aplicativos. Eu particularmente utilizo o Google Tasks, que no caso é o Google Tarefas, e também o Asana. A agenda é muito importante para você colocar as datas que você precisa fazer as coisas. Vamos supor o seguinte exemplo: na primeira semana de junho, você quer terminar o módulo X do seu curso, ou você quer terminar o curso X, lá na primeira semana de junho. Daí você sabe que você tem aproximadamente 20 aulas ainda para você assistir. Você tem 20 aulas para assistir e você tem uma quantidade X ali de dias. Vamos supor que são 10 dias. O que você vai fazer? Você vai até a sua agenda e você vai dividir a quantidade de aulas disponíveis que você tem que assistir ainda nos dias disponíveis. Então, por exemplo, se você tem 20 aulas para assistir ainda e você tem 10 dias disponível até você precisar finalizar, o que você pode fazer? Ir na sua agenda e colocar para você assistir 2 aulas por dia para você conseguir finalizar tudo dentro do cronograma estabelecido. Então a agenda é muito importante para você colocar coisas que têm datas, como por exemplo, data de prova, data de entrega de trabalho, ou por exemplo, se você adquire um curso e você tem uma data limite para acessar. Geralmente os cursos eles têm 1 ano de acesso. O que você precisa fazer? Colocar lá na sua agenda até quando você pode acessar, para assim você ter uma noção de até quando você pode utilizar daquele curso, assistir às aulas e tudo mais. Então esse tipo de coisa você precisa colocar na agenda. Já nas anotações, o que você vai fazer? Lá você vai colocar coisas diárias. Vamos supor o seguinte: você assistiu uma aula e nessa aula tem uma tarefa para fazer, tem um trabalho para fazer, alguma coisa do tipo que você precisa fazer num dia específico. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O que você vai fazer? Você vai lá no seu aplicativo de tarefas ou no seu bloco de anotações e você vai colocar a tarefa que você precisa fazer. Como por exemplo, você precisa fazer uma atividade para entregar amanhã. Daí você vai lá nas suas tarefas e você coloca essa tarefa para você fazer no dia. Daí depois que você concluiu essa tarefa, no caso você vai utilizar o bloco de anotações para lembrar da tarefa, e depois que você concluiu essa tarefa, o que você pode fazer? Você vai lá no seu aplicativo e finaliza a tarefa, ou se você utilizou um bloco de anotações, você vai lá no bloco de anotações e risca para mostrar que você já concluiu essa tarefa. Então esse tipo de organização é muito importante para você não se perder, porque quando você deixa as coisas acumular, você deixa as coisas de forma desorganizada, você acaba procrastinando, você não faz as coisas e assim deixa acumular, simplesmente esquece. É muito comum as pessoas, por exemplo, adquirirem um curso, não se organizarem e acabarem perdendo o curso porque simplesmente deixaram as coisas, acabaram esquecendo e não fizeram o curso. Então por isso, quando você se organiza, quando você estabelece metas, você estabelece horários para as coisas, você não se perde, você aproveita o seu tempo da melhor forma. Porque se você deixar acumular, vai chegar um momento em que você vai ter muita coisa para fazer em um curto espaço de tempo. Agora, se você se organiza, você acaba tendo tempo mais livre, você consegue aproveitar melhor as coisas e obviamente a sua evolução também vai ser muito melhor. Então o ponto mais importante é você entender como organizar bem as suas tarefas, organizar bem a sua agenda para você não perder tempo e assim conseguir aproveitar ainda mais o seu aprendizado. Eu particularmente no meu trabalho, nos meus estudos, depois que eu incluí o Google Tasks, o Google Agenda e o Asana na minha organização, o meu desempenho aumentou 100%, porque assim eu acabo não procrastinando mais, eu aproveito melhor o tempo e aproveitando melhor o tempo, consequentemente eu tenho mais tempo livre e também consigo fazer mais coisas, no caso render mais. Agora eu consigo, por exemplo, fazer o dobro de coisas que eu fazia anteriormente, então consequentemente os resultados eles dobraram também. Então eu aconselho você a fazer isso, porque eu tenho certeza que implementando todas essas etapas, implementando a questão de organização lá do início do estudo e a organização como um todo também, eu tenho certeza absoluta que o seu desempenho vai ser cada vez melhor e você consequentemente vai estudar ainda mais. Então é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado. Não esqueça também de deixar sua sugestão de conteúdo aqui embaixo, coisa que você quer ver aqui no canal, que na medida do possível nós vamos trazer. Não se esqueça também de se inscrever
inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Todas as semanas tem conteúdos novos para ajudar você. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.